em nome de Jesus, ó Pai, perdoa os nossos pecados e falhas que cometemos nesse dia, Senhor. E diz a tua palavra em João, 1 João capítulo 1, versículo 9: se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, Pai, nós cremos, amado Jesus, que o Senhor já está na casa. Nós cremos que o Senhor já está agindo em nosso favor. Eu creio que o Senhor já está agindo em favor de cada família aqui representada nessa noite. Ó Deus, nós queremos mais de Ti, Senhor. Queremos ser ousados nessa oração. Queremos receber mais do Teu poder, mais da Tua graça, da Tua unção. Ó Deus, em nome de Jesus, vai repreendendo agora todo desânimo, Senhor, todo cansaço físico, todo cansaço espiritual, todo espírito que não te louva, que não te glorifica, nós rejeitamos agora. Ó Espírito Santo, Espírito Consolador, Espírito da verdade, vem agora sobre as vidas, tem liberdade em nosso meio para agir. Faça a Tua vontade, o Teu querer. É uma noite de bênção, é uma noite de vitória, é uma noite de campanha, é uma noite especial. Ó Deus, então nós almejamos de Ti nessa noite. Fala de uma forma poderosa a cada coração. Ó Deus, aqueles que já se encontram nesse santuário, Senhor, abençoe cada um dos Teus servos nessa noite. Aqueles que estão por vir, traga debaixo das Tuas mãos fortes e gloriosas, nos livrando de todo mal. Senhor, fica conosco, fala conosco, abençoa cada uma das oportunidades, aqueles que estarão louvando o Teu nome, Senhor, cada testemunho, cada palavra linda, a palavra que será pregada, tudo nós entregamos em Tuas mãos. É o que nós lhe pedimos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Se você crê nessa oração, diga graças a Deus. Diga para o irmão que está ao teu lado: a vitória é tua, em nome de Jesus. Agora você aplauda esse Deus maravilhoso. Sentado no ponto do ônibus e o caminhão ele foi fazer a manobra. Aí eu falei pro Anderson: vamos sair daqui, porque a gente não pode confiar. Ele vamos sair daqui. Nós saímos e houve manobra. Sabe o que aconteceu no caminhão? O caminhão acabou com o banco onde nós estávamos, quebrou o banco. O caminhão foi, agora tá vindo para a igreja, o caminhão foi em cima do banco e quebrou o banco no lugar onde nós estávamos. Aí eu falei: Anderson, você está vendo? Livramento de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos. Agora você pensa, quantos livramentos Deus te deu e você não viu? Esse nós vimos. Deus permitiu que nós víssemos, me deu o discernimento de sair daquele banco e o caminhão rachou o banco onde nós estávamos, no ponto do ônibus. Aí nós viemos para cá, aconteceu isso com um carro ali na rua do Tênis. Um carro foi ultrapassar o outro e ia vir em cima de nós. Mas a mão de Deus parou aquele carro. Glória a Deus! Então hoje você pensa, quantos livramentos Deus tem te dado, que você não viu, mas se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele permitisse que acontecesse aquele acidente? Nós 4 estávamos prontos para receber, para Deus nos receber, para ir para a glória. Então fica aqui para nós meditarmos. Pode acontecer tudo se Deus quiser. É permissão dEle e vontade dEle. Então que nós possamos estar preparados, porque nós não sabemos a hora nem o dia. Nós precisamos estar com a casa arrumada, porque nós não sabemos. Não temos a sua contigo. Não te assombre. Eu sou teu Deus. Eu te ajudo. Mas nós não sabemos o dia nem a hora que Ele vai chamar a nossa série. Então devemos estar preparados em todo tempo, em todo momento, para a volta de Cristo. Aleluia. Amém? Que Deus possa nos abençoar, e eu louvo a Deus pela nossa vida, né? Pelo livramento que Deus nos deu. Glória. As palmas louvam o Senhor. Primeiramente vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Depois a gente vai dar um pulo lá atrás, no Antigo Testamento, em Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao 32. Quem achou Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do 1 ao 10, diga amém.
Então Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Cristo Jesus. E eles, ouvindo isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E tendo Paulo imposto-lhes as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em outras línguas e profetizavam. E eram ao todo em torno de 12 homens. E ele, entrando na sinagoga, falou ousadamente durante 3 meses, discutindo e persuadindo-os acerca das coisas do reino de Deus. Mas isto continuou duramente 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto os judeus como gregos. Vamos lá em Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32. Joel capítulo 2, do versículo 28 ao 32. E acontecerá que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, os vossos jovens verão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, pilares de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os remanescentes aquele que o Senhor irá chamar. Feche seus olhos, por favor. Querido Deus, eterno Pai, em cuja presença estamos, Deus te leva a sai diante da tua palavra neste momento, Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo, ó Pai querido, venha, ó Deus, sobre nós, ó Pai querido, e entre nós, fazendo maravilhas nesta noite, Pai eterno, nos envolvendo. O Senhor tem liberdade para curar, para libertar, para batizar com o Espírito Santo e para renovar, ó Pai querido, também nesta noite. Renove dons espirituais, renove dons espirituais, seja sobre toda a tua casa nesta noite, envolve cada uma, Pai, no nosso espírito neste momento, seja ativado pelo poder do teu Espírito que reside, que mora dentro de nós, ó Deus de poder. Fala aos nossos corações, ó Pai, e sacia a fome e a sede espiritual de cada um nesta noite, Pai. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus, e vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Igreja, tome seu assento, por favor, em nome de Jesus. Amados irmãos, nós lemos 2 textos da palavra de Deus, ou 2 trechos dos textos da palavra de Deus, um no Novo Testamento e outro no Antigo Testamento. E eu quero coligar esses 2 textos nesta noite, para que nós possamos receber qual é o tema desta campanha. É a busca, louvado seja Deus, no batismo com o Espírito Santo. Quem já é cheio do Espírito Santo, quem já é revestido com o Espírito Santo, era para estar impulsionado, era para estar falando em mistério, era para estar falando, fazendo aviãozinho, dando cânticos espirituais, dando visões, revelações, para contagiar aquele que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, e ele também sair daqui nesta noite, como você, louvado seja Deus, cheio daqueles que punham as mãos e curavam, daqueles que tinham variedade de línguas, cadê os profetas da minha casa? Cadê? É o Senhor procurando, em pleno século XXI. E isso porque a gente é pentecostal. E isso é porque nós somos pentecostais. Isso é porque a gente é pentecostal. Não podemos, irmãos, nos calar, nos silenciar. Irmãos, o culto é extremamente, o culto é racional. O culto é racional. A gente entendeu tudo que foi ministrado até aqui. O culto é racional. Afinal, você só pode dar glória a Deus, aleluia, entendendo. Eu entendo, louvado seja Deus, que a gente está passando por luta, por dificuldade, louvado seja Deus, mas na palavra de Deus está escrito que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. No mundo está a tribulação, no mundo está a luta, está a enfermidade, está tudo, mas é maior o que está dentro de nós.
Então não convém a mim, a você vir para um culto de quarta-feira, ainda que o tema não fosse esse, e ficar frio, ficar tendo aleluia, morro, então nem pensar, aleluia. Tem gente que até agora não abriu a boca para dar glória a Deus, para dar aleluia, para acender a tua própria chama espiritual, aleluia. Aqui não tem louvado seja Deus da parte minha, milagreiro não, mas o Senhor, Ele quer encher, louvado seja Deus. Ele viu a tua dificuldade, Ele viu o teu problema, Ele viu a tua semana até aqui, Ele sabe que você ainda vai ter que passar, mas nesta noite, aleluia, Ele só queria que você chegasse aqui e falasse: Senhor, com tudo que eu vi mais quebrado que arroz de terceira, eu estou aqui e eu quero sair daqui cheio, aleluia, porque eu sei que não vai adiantar orar para o Senhor tirar o problema do meu caminho. Então me encha para que eu passe em nome de Jesus por cima dos meus problemas, das minhas dificuldades, mas por favor, Senhor, não me deixa sair daqui sem te adorar. Sem te adorar. Já colocou tudo diante do altar do Senhor. Descansa o teu coração. Aqui é lugar de provisão espiritual, de abastecimento. O que está lá fora, está lá fora. Amanhã é um novo dia. Para de sofrer antes da hora. Deixa cada dia o teu mal. Hoje você já é vencedor. Você está aqui com tudo. Que essa semana foi difícil, ou que hoje foi um dia mais difícil. Você está aqui. Você está aqui. Você é mais do que vencedor. Você venceu. Você venceu. Aleluia. Aleluia. E se ainda não venceu, deixa eu te dizer uma coisa: a guerra não acabou. A palavra de Deus garante a mim e a você: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas aqui a gente vê dois textos distintos. Um é a promessa da efusão do Espírito no Antigo Testamento, Joel capítulo 2, do versículo 28 ao 32. O outro a gente vai dar um salto lá em Atos, capítulo 19, versículo 1 ao 10. Paulo em Éfeso. Em Éfeso está Paulo, aleluia, fazendo a obra do Senhor, aleluia, indo de lugar em lugar. Agora ele para em Éfeso. Em Éfeso ele encontra servos do Senhor, salvo, louvado seja Deus, já haviam passado pelo batismo de João, batismo do arrependimento, mas Paulo tinha algo novo da parte de Deus para colocar sobre a vida deles. Aleluia. Recebeste vós o Espírito Santo quando creram? Joel disse que essa promessa é para todos sem exceção. E Paulo está aqui perguntando se eles já haviam recebido a promessa. E eles viram para Paulo: nós nem ouvimos falar ainda sobre o Espírito Santo. Isso nos remete a pensar que até para receber o batismo com o Espírito Santo, eu preciso de entendimento, para que quando eu receber, eu saiba o porquê que o Senhor, Ele me revestiu. Às vezes a tua indagação até hoje é porque há tantos anos eu sou crente, eu ainda não fui batizado. Você já olhou para a palavra de Deus e já viu o porquê? O que acontece depois que alguém é batizado e o que precisa a pessoa fazer depois que está cheio? É o caminho sem volta. Você está preparado mesmo para ser batizado com o Espírito Santo de Deus hoje? Está preparado? Eu vou te explicar. Eu vou te explicar. Eles não conheciam ainda, não ouviram falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas quando Paulo, este Paulo, louvado seja Deus, dos últimos apóstolos, intitulado diretamente por Deus, por Jesus, aquele que caiu lá no caminho lá, porque foi perseguir os crentes, ficou 3 dias cego, e Deus envia Ananias para fazer com que ele volte a enxergar, e outra, seja cheio do Espírito Santo. É maravilhoso falar do Espírito Santo. A vida de Paulo nunca mais foi a mesma quando ele recebeu aquela imposição de mãos com Ananias e foi cheio. Não é à toa que após Jesus, o que fez mais missão foi Paulo, pastor Anderson. Agora você começa a entender para onde eu estou querendo chegar, porque muitos de nós ainda não recebeu.
Porque se for para receber o batismo com o Espírito Santo de Deus, para continuar assim, ó, outros assim, outros até mastigando chiclete, não tem não. Tem batismo não. Agora, se você entender que você vai ser batizado com o Espírito Santo, aleluia, e esse dínamos dentro de você, que é o Espírito Santo, vai te impulsionar para fazer a obra, e você falar, é isso mesmo que eu quero, Senhor. Eu estou cansado de ficar sentado, eu estou cansado de ficar parado, eu estou cansado, aleluia, de 6 horas, eu quero fazer alguma coisa. Senhor, me revista, é hoje que você vai receber. É hoje que você vai receber. É isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer. Você olha para perto de você, tem lugar para mais gente sentar. Você olha para o outro lado, olha quanto lugar. Agora imagina quando você recebe o Espírito Santo de Deus, e é impulsionado para ele para sair em todo este bairro, e aonde o Espírito Santo de Deus quiser te levar para falar do amor de Cristo e ganhar vida para Jesus. Agora o Senhor, Ele sonda o nosso coração. Se o batismo for só para fazer aviãozinho, só para falar bala-bala, só para falar eu tenho, você não tem, o Espírito Santo de Deus está vendo. Agora, se é para ser efetivo na obra de Deus, é hoje o seu dia. É hoje o seu dia. É dia de você ser batizado com o Espírito Santo. O Senhor só está esperando prontidão. Prontidão. Já te lavou, já te remiu, aleluia. Já disse para você que o Espírito dele mora dentro de você. O que está faltando agora? Prontidão. Prontidão. Aleluia. Porque falta de prontidão já está cheio. Já está cheio. Crente batizado com o Espírito Santo de Deus, que só faz se tiver à frente de trabalho, está cheio. Que só faz com terno e gravata, está cheio. Está cheio. O Senhor já está cansado. Agora, se você entende que é para você ser um crente ativo, ganhar a tua casa, ganhar os seus vizinhos, ganhar este bairro, ganhar esta cidade, é hoje que você é batizado. É hoje. Deus, ele trabalha com propósito. Com o propósito dele de enviar o Filho dele. João 3,16. Com o propósito da igreja agora, após o propósito primário de Deus do nosso resgate. E de por todo o mundo pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Aleluia. E ainda diz mais: e porão a mão sobre os enfermos, os curarão. Aleluia. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fazer mal, falarão novas línguas. Isso fala de você que já é batizado. Falarão novas línguas. O batismo ainda é para mim e para você. A gente só se desvirtuou do propósito original do que para que o batismo com o Espírito Santo. Eu sou crente de 21 anos. Eu queria ter visto tempos atrás, antes dos 20 anos, eu tenho 21 anos de crente, mas eu queria ter visto antes, a época em que os crentes cheios do Espírito Santo começavam a louvar os hinos da harpa, e a igreja já, aleluia, glória a Deus, e já estava, louvado seja Deus em línguas estranhas, e era aquele Pentecoste. Agora a gente hoje não. A gente hoje não. Tem culto que se a gente souber quem vai vir, quem vai pregar, e que a gente fecha a boca mesmo, às vezes nem vem. Como é que o Espírito Santo de Deus vai batizar assim? Quando que o ideal é eu vir para adorar Jesus e eu estou procurando quem vai pregar hoje mesmo? Quem vai cantar? Quem vai dirigir? Qual departamento? E eu quero saber disso tudo. Eu quero saber que aonde estiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor se faz presente. E aonde o Senhor se faz presente, alguma coisa acontece. O culto foge da normalidade.
Saia de casa com essa perspectiva, com essa expectativa, e você vai ver sempre coisa nova acontecendo, paralítico levantando, cura divina acontecendo, gente sendo renovado, consolado, levado a Deus curado, aleluia, presença magnífica da Pai Xépia, de Deus no nosso meio, aleluia, teve a subidéria paz, é maravilha de Deus. Então eu não posso perder a essência do porquê que eu fui batizado ou porquê eu quero ser batizado com o Espírito Santo. É uma promessa, irmãos. Joel disse que era para todos, até para servos e servas, na época escravos, para todos. E tudo que Joel fala aqui é uma coisa assim, é fora do normal. Ele disse, acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, todo o corpo humano, louvado seja Deus, toda a carne. É claro, aos que aceitaram a Jesus, mas aqui está falando no contexto geral, porque João 3,16 é para todos, mas não vai quem não quer. Então a mesma coisa, aceitou, tem garantido essa promessa, o derramar do Espírito Santo sobre a tua vida, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Só que esse profetizar aqui não é o dom, louvado seja Deus, em 1 Coríntios não, 1 Coríntios 12 não, os dons espirituais. Esse profetizar aqui é a pregação do Evangelho que todos nós temos a incumbência de fazer. É o profetizar, é o pregar a palavra de Deus. E não tem aquela, mas eu não sei pregar, você não sabe pregar. Ninguém, nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser pregador, mas não é possível que você não saiba falar de onde Deus tirou, o que Ele te fez, o que Ele ainda faz. Aleluia, não é possível. Isso é pregar o Evangelho. Os nossos pais da fé vieram trazendo essa igreja até aqui desta forma. Jesus salva, cura e liberta. Jesus salva, cura e liberta. Jesus salva, cura e liberta. E nós chegamos aqui através disso. Você não sabe fazer isso. Será? Mas é que a gente está vivendo um mundo hoje, que é um mundo que as nossas inspirações são chamadas de influenciadores. Influenciadores. Eu queria pregar como fulano, eu queria cantar como ciclano, aleluia, eu queria ser como... Não, você é muito mais do que isso. Você é muito mais do que isso. Para com isso. Primeiro, seja você, aleluia. Segundo, agrade aquele que te alistou. Quanto mais você procurar ser parecido com Ele, mais Ele tem para te encher e para te usar. Deixa esses influenciadores para lá. Só querem você como escrito, está ganhando dinheiro nas tuas costas, aleluia. Não é Ele que te enche de poder, de autoridade, não resolve o teu problema. Seja você, deixa Deus te usar na tua simplicidade, e você vai ver o quanto você vai se surpreender. Você vai olhar quanto tempo eu perdi querendo parecer com alguém, quando Deus queria me usar da minha originalidade. Era só eu pedir para ser cheio, batizado com o Espírito Santo, e Ele me lançaria a fazer o ID do Senhor, fazer o ID no trabalho, fazer o ID na minha rua, fazer o ID na minha casa. E outra, não pode andar desmantelado não. Se Deus permitir você dar uma saidinha, vá como crente, está entendendo? Vá como crente. É como crente. Chega lá, o Senhor precisa te usar e você não está adornado como tal, e aí? Estou falando para quem quer ser batizado com o Espírito Santo. Mas você tem que andar preparado todo o tempo. Tem coisa que Deus te avisa, vou te usar. Tem coisa que é na hora ali, ó. Ih, sou eu mesmo. Você olha para lá, você vai procurar alguém. É você mesmo que Deus vai usar. E aí? Surpresa? Não existe surpresa para crente, não. Surpresa para a igreja que aguarda o arrebatamento, surpresa. A única surpresa que eu espero, aleluia, é o breve virar de Jesus. E eu espero também em posição de combate. O resto, não é surpresa não. Você passar e ver um endemoniado na rua, você vê que alguma coisa ali não é normal, isso é coisa mais normal para o crente. E a gente que pensa que as coisas acontecem só aqui dentro da igreja, meio endemoniado, cura divina. Não, irmão. Se você for batizado, você vai ver tudo isso ao vivo e a cores. Vai respirar isso.
que você acha que a igreja de Atos dos Apóstolos, que se mudasse o nome para Atos do Espírito Santo de Deus, dava a mesma coisa? Olha quanto que a igreja fez em Atos dos Apóstolos, debaixo de perseguição. E não é perseguiçãozinha não, é perseguição mesmo, era martírio, era morte. Mas por que a igreja fazia? Estavam cheios do Espírito Santo. Depois que Deus sapecou eles ali em Atos 2, não deixaram mais apagar o Espírito Santo de Deus, e fizeram aquele alvoroço que tiveram, e Deus teve que fazer assim: eu vou fazer um livro, aleluia, dos Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos. Se você pode ler ele de novo, ele é rápido, eu gosto dele, eu gosto de ler esse livro. Você quer ser batizado, você quer se sentir empolgado para fazer a obra, é só ler Atos dos Apóstolos. Toda a Bíblia é boa. Mas para você ficar em ação, lê Atos dos Apóstolos, você vê que coisa maravilhosa. Fala, meu Deus, eu quero também, eu quero ser cheio, eu quero ser batizado, eu quero voltar a trabalhar, eu quero fazer uma coisa. É isso. A promessa é para todos, sem exceção. Detalhe, para você correr para ser batizado com o Espírito Santo. Os dias são findos, viu? Jesus está voltando. Jesus está voltando, corre. Ainda dá tempo de você ser batizado com o Espírito Santo de Deus, fazer alguma coisa para lá na eternidade ter mais galardão. Porque senão você vai olhar para trás e vai ver quantas oportunidades de galardão que Deus queria te dar e você rejeitou. Você sabe o que é galardão, né? Estou falando mistério não, né? Galardão, isso mesmo, lá no céu. A gente não faz nem esperando, mas é promessa. Vai ter. Vai ter. Vai ter. Corre, porque Jesus está voltando. Joel já falava disso. Não vou nem usar o nome de Joel, já estava falando aqui disso. Louvado seja Deus. Joel já estava falando disso, quer ver? E mostrarei maravilhas no céu, na terra e na terra: sangue, fogo, pilares de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Que dia que você acha que ele está falando? É a volta do Senhor Jesus. É a volta. Fica tranquilo, se é fiel, não vai ser terrível para você, não. Terrível vai ser para quem ficar. A gente já vai estar longe já. Tribunal de Cristo recebendo o galardão de tudo que a gente fez aqui. Até coisa que você nem sabia que Deus te usou. Mas isso é para crente que persevera, louvado seja Deus, para a volta de Jesus. E não persevera sentado, deitado na rede, não, persevera fazendo. Porque quanto mais a igreja faz, mais Deus vai te usar, mais Deus vai dar dons, mais Deus vai te capacitar. E outra, soldado trabalhando, ele peca muito menos. Você vê que Davi, ele só pecou porque não estava no lugar certo, na hora certa, estava em casa. Quando o povo estava guerreando lá, estava em casa, aí pecou. O olho olha para onde não tem que olhar, manobra. O ouvido ouve que não tem que ouvir. As pernas vai para onde não tem que ir. Aí peca. Mas vive, como diz a palavra do Senhor, em espírito, fazendo a obra do Senhor, para ver se você vai ter tempo de pecar ou pensar em pecar. A vida do servo de Deus é ativa, é totalmente ativa, irmãos. Você acha que Jesus, acha que Deus ia colocar na palavra de Deus a brevidade de que Ele está voltando e ia deixar a gente ocioso? É o Espírito Santo de Deus que nos impulsiona. Você pode ver sempre que o inimigo tentar te distrair para você não fazer a obra. Ele vai lançar picuinha, ele vai lançar fofoca. E a gente é bobo, a gente cai em cada cilada do inimigo. Meu Deus, a gente cai em cada cilada. Em vez de a gente estar focado na obra e agradar quem que nos alistou, de ser cheio com o Espírito Santo, de buscar o Senhor enquanto se pode achar, a gente se concentra em tanta coisinha que está destruindo o povo de Deus. Mas eu quero ser batizado. Não, assim não, peraí. Assim não. Primeiro se santifica, foge da aparência do mal, depois você vem e me busca, te encher disso, para lá, diz o Senhor. É desse jeito. Mas que Ele quer batizar, Ele quer batizar. Pastor, você trouxe o irmão Kleber lá do Parque Santana para isso. Eu preciso te elucidar. Eu preciso te elucidar.
Você que parou de falar em línguas, hoje é a noite que você voltar. Você que quer ser batizado com o Espírito Santo, hoje é a noite de você ser batizado com o Espírito Santo. É a noite. É a noite. Lamai, cheira, amarrácia. Louvado seja Deus. Então Deus ele quer trabalhar nesta noite. Em nome do Senhor, eu queria que vamos ficar de pé. Nós vamos orar então para encerrar, mas que Deus possa continuar falando em cada coração. Eu creio que quando nós falamos desse trabalho do Espírito Santo, não é apenas para aqueles que desejam receber, mas sobretudo para aqueles que já têm e precisam também da renovação do Espírito Santo. Lembra de Pedro, quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, e Pedro falou: não, o senhor não vai lavar o meu pé não. Aí Jesus deu uma dura nele e falou: se não lavar não tem parte comigo. Ele falou: então faz o seguinte, não lava o pé não, lava a cabeça, lava o corpo, lava tudo. Então é a mesma coisa. Nós temos que entender que nós precisamos do Senhor em todas as áreas da nossa vida, e que tem momentos que a gente está lá em cima como uma roda gigante. A nossa fé está lá e você vem urso, tá igual Davi, vem urso, vem leão, você vai matando tudo. Mas tem dia que vem um gatinho e você está com medo, um gato preto, você já está com medo. Então nós precisamos manter essa chama, porque a Mazé estava conversando com uma pessoa hoje lá. Muitas das vezes, muitos cristãos que deveriam estar com a espada na mão, deveriam estar guerreando, os cristãos estão fracos na fé, estão aí, cambaleando. É o crente 6 horas, você ora por mim, você ora por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Só pede, o pastor falou sobre isso ontem, 6 horas por mim, 6 horas por mim, mas ele não ora. Então nós precisamos orar, nós precisamos buscar o Senhor, porque o Espírito Santo é que nos conduz. Então, quanto mais cheios da presença do Senhor, mais Ele se fará presente em nossa vida. Amém? Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, graças te damos, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite de estar na Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por todos que aqui se chegaram e entenderam, meu Pai, o propósito de ouvir a Tua palavra, de adorar o Teu nome, de glorificar ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, glorificar o Senhor por aquilo que há de ser feito ainda, porque nós não vivemos por vistas, mas nós vivemos pela fé, e nós cremos, meu Pai, que se o dia hoje não foi da maneira que nós imaginamos e da maneira que nós desejamos, mas diz a Tua palavra que o melhor de Deus ainda está por vir em cada vida, e eu creio na Gassuri Cantará Mandarátia, de Calabassuria, e há um novo tempo de Deus para as nossas vidas aqui neste lugar. Oh Espírito Santo, Espírito Consolador, aqueles que estão chorando por dentro, aqueles que estão feridos, aqueles que estão magoados, o Senhor há de restaurar cada uma das feridas, e o Senhor há de cicatrizar esse que está aberto, esse machucado, essa dor, essa tristeza. Vai lá no íntimo, no profundo, Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito Consolador, vai de encontro a esta vida agora, em nome de Jesus, que não está em paz para dormir, e não consegue dormir direito, vira para um lado, vira para o outro. Ah, Deus vivo, santo e poderoso, e esta pessoa possa ter um sono reparador, um sono em paz, porque diz o Salmo: em paz eu me deito e logo durmo. Que assim seja para a glória do Teu nome, Senhor. Pessoas aqui preocupadas com o filho, preocupadas com o marido, preocupadas com a esposa, Senhor, em nome de Jesus, toda essa ansiedade, Senhor, lança por terra agora, Deus vivo santo, e que essa pessoa venha crer no Senhor, creia nos profetas e prosperareis, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda enfermidade, todo mal, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, agora cura todas as feridas, meu Pai, na carne, feridas espirituais, Senhor. Ah, Deus vive, e também feridas emocionais, palavras lançadas, palavras lançadas contra a vida de pessoas e que feriram o Teu coração, hein? Em nome de Jesus agora, Senhor, vai de conta essa palavra agora e joga por terra agora, em nome de Jesus. Mas é a palavra de pessoas que estavam
pessoas que nós confiamos, é pessoa ao qual nós estendemos as mãos, é essas pessoas que muitas das vezes nos traem e nos machucam e nos dizem coisas que nós jamais imaginaríamos ouvir. E esta palavra feriu o teu coração. Então Deus vai lá agora, Espírito Santo, e retira agora esse mal. Porque, ó Deus, nós precisamos entender e nós precisamos viver em comunhão, nós precisamos viver em paz, nós precisamos estar bem uns com os outros. Então, Pai, se for necessário até mesmo ele estar em acordo com esta pessoa, pedir o perdão ou até mesmo perdoar, que assim seja para a glória do teu nome. Nós temos que manter o coração limpo, como Davi no Salmo 51. Cria a mim, Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável, e não retire de mim a tua presença, em nome de Jesus. Continue lendo a palavra, continue buscando no Senhor, frequente os cultos, faça algo para Ele e Ele há de fazer algo por vós. Eu te peço também que o Senhor nos leve em paz e segurança para os nossos lares, guardados e protegidos pelas tuas mãos fortes e poderosas, nos dando aí uma sexta-feira de vitórias e conquistas. Eis aí, meu Pai, o trabalho de final de semana, da semana que vem, que está por vir nessa igreja, nas congregações, na igreja matriz. Nós apresentamos todo o campo diante do Senhor. Pai, visita o Parque Santana agora, que nesse momento também tem um povo que ora, nesse momento tem um povo que busca o teu nome. Senhor, abençoa o teu filho e tua filha lá naquele lugar, Senhor, que eles continuem fazendo aquilo ao qual o Senhor tem o chamado, Senhor. Ó Deus, almas venham se render aos teus pés naquele lugar. Ganhe o Parque Santana para o Senhor, Santa Nélia, Chalé, Guararema, adjacências, Pai, para a glória do teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, continue conosco, continue falando aos nossos corações. Assim nós oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Quem entendeu, diga graças a Deus. Nós precisamos buscar estar sempre na presença do Senhor. Não tem lugar diferente, melhor do que estar na casa do Senhor. A luta que você passa com o Senhor, ela fica melhor. Não é à toa que vários carros têm assim, hora que melhora, né? Hora que melhora, hora que melhora. Então, hora que vai. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão. Deus pode falar algo contigo ou mudar a tua história a qualquer momento. Para Deus não tem critérios. Ele é Deus soberano. Nós queremos estabelecer critérios. Mas se for assim, assado vai acontecer isso. Se fizer assim, não. Deus não tem critérios. Ele é o Senhor. Então, para mim pode acontecer daqui um mês. Para Ele pode acontecer agora. O tempo Kairos de Deus é diferente do meu Kairos, do meu que é Cronos, amém? Então, tem diferença de tempos. Então, não espere que Deus vai fazer no dia que você quer. Ele vai fazer na hora que Ele desejar, amém? E sempre a hora de Deus é melhor do que a nossa. Então, fique firme, porque o Senhor tem algo para continuar fazendo em nossas vidas, amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, não apenas hoje, mas para todos sempre, e que todos digam em uma só voz, amém. Deus abençoe a todos, aplauda o nome do Senhor, dê um abraço no teu irmão, na tua irmã, diga para ele, diga para ela, muito bom estar com você nessa noite, amém? Muito bom estar com o presbítero Cleber e sua esposa nessa noite.